Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor nos revele a Tua vontade através dessa palavra. Que o Senhor nos ajude a descobrir os tesouros, as pérolas que tem na Tua palavra. Ela é valiosíssima e nós queremos ouvir a Tua voz. Fala pela minha boca, mas que todos entendam. Meu Pai, nós não merecemos, mas precisamos Te ouvir. Nos oriente através dessa palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Olha para mim, por favor, agora, e não deixe ninguém tirar sua atenção. Agora ninguém andando, ninguém, por favor, desatento, distraído. Agora é hora de você ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os planos de Deus. Quando uma pessoa crer no plano de Deus, nos momentos difíceis da vida dela, ela não se entrega, ela fica firme, porque ela sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tem inveja, não tem bruxaria, não tem olho grande, não tem nada que impeça os planos de Deus serem realizados na vida de quem crê. E hoje nós vamos tirar lições da história de Moisés. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 2:1. Diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, o que é que ela fez? Durante quanto tempo? 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Olha para mim, por favor. Aqui está falando de quem? De Moisés. Moisés nasce e tinha uma ordem para matar todas as crianças. E a mãe de Moisés conseguiu esconder ele durante 3 meses. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder. E ela não tinha outro jeito a não ser tomar aquela atitude. Sabe quando você não tem outra opção? Só tem um bico para fazer. Você não tem escolha. Só tem uma certa situação que você tem que se sujeitar. A mãe dele não tinha outra opção. Ela pensou em muitas coisas, mas viu que não dava mais para segurar. Sabe quando você não quer se desfazer de algo, mas não tem jeito? A situação está ali empurrando para você se desfazer daquele algo que você não quer. E as crianças começaram a ser mortas. A mãe de Moisés não queria perder Moisés. E ela pegou o filho e colocou na margem do rio Nilo. Pensa comigo, por favor. Por que as crianças morreram e não conseguiram matar Moisés? Porque ele estava dentro do plano de Deus. Você pode ser ameaçado, você pode ter pessoas falsas contra você, você pode ter pessoas mais intencionadas, malignas, querendo o seu mal. Mas se você está dentro do plano de Deus, esse Deus te guarda, esse Deus te protege. Você vê outras pessoas quebrando e você fica de pé. Você vê outras pessoas caindo e você fica de pé. Você vê cair do teu lado, da tua direita, mas você vê Deus te guardando, porque você está dentro do plano. O Nilo era perigoso, havia crocodilos do Nilo. São famosos os crocodilos do Nilo. Uma criança chorando, era fácil chamar a atenção de um animal. Era um lugar perigoso para uma criança. Você pode estar trabalhando em um lugar perigoso.
Você pode estar cercado de pessoas perigosas, mas não fique com medo não, porque Deus é com você. E se você está dentro do plano de Deus, Ele te protege de todas as maldades. Agora pensa comigo. A mãe coloca o filho na margem do rio, com o coração apertado, porque ela não queria aquilo, mas a situação forçava ela achou melhor deixar aqui, que vai acontecer alguma coisa, do que eu ver matarem meu filho. Ela tomou uma atitude de fé, e ela entregou. Olha o que diz a Bíblia. Parei no versículo 3. Quem chegou agora é Êxodo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Isso aqui eu já li, não foi? O 4 agora. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe de quem? Do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e fez o quê? E o criou. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olhe para mim, por favor. Até aqui você entendeu? Ela deixou o menino na margem do rio, e a água foi levando. De repente, a filha de Faraó foi se banhar, e as servas dela estavam andando, e achou a criança. Quando ela viu a criança achou graça aos olhos dela, e ela quis a criança. A irmã de Moisés ficou de olho, ligado onde é que aquilo ia parar, onde é que o irmão ia parar. E quando viu que a filha de Faraó pegou, ela foi até ela e perguntou: você quer que eu chame uma hebreia para cuidar? E sem a filha de Faraó saber, Moisés voltou para a mão da mãe dele para ser criada, ainda recebeu um salário. Entenda uma coisa, isso não foi coincidência. Só Deus poderia fazer aquela criança estar na hora que a filha de Faraó estivesse tomando banho. Não foi coincidência, foi Deus. Se você é uma pessoa de Deus, acontecem coisas na sua vida que ficam claras que foi Deus. Tem situações que só Deus para resolver, para abençoar, para fazer ou para desfazer, ou para livrar. Quando você é uma pessoa de Deus, então tem coisas na sua vida que acontecem que você chega a dizer: só Deus mesmo. Não poderia ser outro. Não foi minha experiência, não foi minha capacidade, não foi minha condição, foi Deus. Amém? Nós já vimos vários testemunhos de pessoas que tiveram experiências com Deus aqui no templo, antes do culto começar. Não foi pastor, não foi bispo, não foi ninguém, foi Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas se você crê nos planos de Deus, você crê que Ele resolve, você crê que Ele vai agir. Aquela situação era feia, parecia que ia terminar da pior maneira, mas terminou da melhor maneira. O garoto voltando para casa, sendo criado pela mãe, e ela recebendo um salário. Agora ninguém poderia mais matar, porque a filha de Faraó
Falou que a criança agora era dela. Olha como Deus faz. O tempo passou e a criança cresceu. No versículo 10 diz assim: e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha para mim, por favor. Aí Moisés cresceu. Aí ele sai da vila dos hebreus e ele vai para o palácio. E lá no palácio ele fica anos no palácio, sendo criado como príncipe, tendo tudo dando certo, tendo uma vida de qualidade. E lá no palácio ele era tratado 100%, muito bem. Momento da vida dele, tranquilo. Mas um dia ele sai do palácio, e olha o que acontece no versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio fazia o quê? Feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, o que é que ele fez? Matou o egípcio e escondeu na areia. Olha para mim, por favor. Ele era príncipe. Ele sai do palácio e ele vê egípcios maltratando os irmãos dele. E quando ele viu um egípcio pegando pesado com os irmãos dele, ele matou o egípcio. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro. Já viu aquela pessoa que antes de fazer besteira ela fica olhando para um lado e para o outro, e ela esquece que quem está vendo? Deus está vendo. Não há nada em oculto que não seja revelado. Às vezes não tem os olhos dos homens, mas tem o de Deus, que é pior ainda. Ele queria ajudar os irmãos dele, mas da maneira errada. Cuidado como você quer ajudar os outros, porque a ajuda que você vai se prejudicar não é ajuda, é burrice. E você é inteligente, acredito eu. Cuidado com a maneira que você quer ajudar os outros. Moisés errou, ele quis ajudar os irmãos dele matando o egípcio. Claro, todos nós erramos. Você não tem que ficar se culpando quando você errar. Você tem que se arrepender, reconhecer que você errou. Amém? Mas ele errou, ele falhou, ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa fazer justiça com suas mãos, porque você tem um Deus que a vingança pertence a Ele. Aliás, quando você é uma pessoa de Deus, nem vingança você pede, porque você já sabe que isso pertence a Deus. Você entrega tudo nas mãos dele. Não queira o que é de Deus, a vingança é dele. E Moisés, quando matou, enterrou, porque na cabeça dele o seguinte: escondi, agora acabou. Mas há uma lei fixa de Deus: o que o homem semear, isso colherá, ele vai colher. Ele errou. No outro dia ele saiu e viu dois hebreus discutindo, um fazendo mal para o outro, um ferindo o outro. Aí olha o que diz a Bíblia. Falta 500 versículos só, tá? Você não gosta de ler a Bíblia não, né? Versículo 13 diz assim, versículo 13: e tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi o quê? Descoberto. Na cabeça de Moisés ninguém viu, mas tinham visto. E quando ele foi entrar numa discussão de hebreus, um hebreu falou: quem foi que constituiu você juiz? Você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Moisés: opa, que quando você deve, você teme. Quando você não deve, você não teme. Lembra da história de Joãozinho? Joãozinho desobedeceu a avó,
E quando voltou para casa, ele pulou o muro e caiu em cima do pato da avó e matou o pato. Mariazinha viu, a irmã dele. Quando a avó falou: Mariazinha, vai limpar o quarto. Ela disse: não, Joãozinho que vai hoje. Ele falou: não vou mesmo. Ela disse: eu vi o pato. Eu vi o pato da avó morto. Você viu? Vi. Ela limpava. No outro dia a avó falou: ô Mariazinha, você vai lavar os pratos? Não, hoje é Joãozinho. Ele: eu? É você, pato. Alguém tem que pagar o pato, né? Errou? Então fica na mão. Você não precisa ficar na mão de ninguém. Não fique na mão de ninguém. Não faça coisas sujas, coisas erradas, para você precisar ficar na mão de ninguém. Fique só na mão de Deus. Na mão de Deus você está quando você faz as coisas certas. Ele errou, ele falhou, e quando ele viu que ele estava correndo perigo, ele teve que tomar uma atitude. Olha o versículo seguinte. Diz assim, versículo 15: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. E Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto ao quê? A um poço. Olha para mim agora. Depois você vai ler toda essa história. Eu li toda essa história ontem e hoje, mas eu quero agora resumir para você entender. Quando Faraó soube, Moisés fugiu. Moisés não queria sair dali, mas ele foi obrigado a sair do Egito. O Egito era uma grande potência, como se fosse hoje os Estados Unidos, como se fosse hoje a maior potência dos dias de hoje. E Moisés foi para o deserto. Lá no deserto, ele parou junto a uma fonte. As filhas de Jetro vieram pegar água, e homens queriam expulsá-las dali. Ele defendeu elas. Elas falaram para o pai dela sobre Moisés, para Jetro, e Jetro mandou chamar Moisés, e conheceu Moisés. E Moisés ficou na casa de Jetro e foi trabalhar, fazendo sabe o quê? Cuidando de ovelhas. Nem no pior pesadelo de Moisés ele imaginava que ele ia parar naquela situação. Não tinha outra opção. Ali não era nem para ganhar dinheiro, era para sobreviver. Já viu aquele momento na vida que a pessoa se sujeita a tantas coisas só para sobreviver, só para não morrer de fome? E eu sei que tem gente assim. Eu já atendi gente que diz assim: bispo, eu trabalho a madrugada toda, estou virando a madrugada. Tem gente que dirige mais do que o corpo aguenta. Ela tem que ficar horas e horas e horas e horas. Ela nunca imaginava que precisaria viver uma situação como essa. É muito fácil quando você tem crédito com todo mundo quer vender para você, e quando ninguém quer vender para você. É muito fácil quando você tem dinheiro sobrando e quando você não tem mais nada, ou você tem só um pouquinho que você tem que controlar, porque você não tem mais nenhuma perspectiva de alguma coisa entrar. É muito fácil quando tudo está dando certo. É muito fácil quando todo mundo está apoiando e quando todo mundo se afasta. É muito fácil quando o nome está limpinho e quando o nome está sujo. A situação de Moisés era crítica, e ele estava lá cuidando das ovelhas, dando o melhor dele. Deus não apareceu para ele quando ele estava no palácio, mas Deus apareceu para ele quando ele estava no deserto. E um dia ele estava no monte e ele viu uma sarça. Você já viu uma sarça? É um mato seco. Ele viu um fogo e o fogo não consumia a sarça. E ele disse: irei para lá e verei essa maravilha. Se você é uma pessoa de Deus, você ainda vai ver muitas maravilhas na sua vida. E ele se virou para ver, e quando ele se virou, Deus falou assim: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Não te chegue para cá, porque o lugar que você está é santo. Tira a sandália dos pés. Naquele dia, ele conheceu Deus. Naquele momento mais difícil da vida dele, Deus apareceu para ele. E se você está vivendo os piores momentos da sua vida, momentos que você nunca imaginou passar,
momentos que tem tirado lágrimas suas, momentos que você tem que chorar, sem deixar seu filho, sua filha, sua esposa ver, seu marido, momentos tão difíceis, que você ainda tem que dar força, para pessoas que estão dependendo da sua força. Naquele momento crítico, difícil, Deus aparece para Moisés. Você tem que conhecer Deus. E quando Deus aparece, Deus fala: Moisés, você vai voltar para o Egito e vai livrar o povo. Moisés tomou um susto. Eu vou voltar para o Egito. Imagine a cabeça dele. Ele já vinha passando por situações, creio eu que pensamentos vieram na mente dele. Onde você veio parar? Olha o que aconteceu com você. E tem gente aqui assim. Olha a sua situação, nem fiado você consegue comprar mais. Olha onde você veio parar, olha onde você está morando, olha o que está acontecendo com você. Olha todo mundo fechando as portas. De repente quem estava no Egito pensava para Moisés: já acabou. Mas eles não sabiam o que Deus ia fazer, porque Deus completa a obra que Ele termina. Ele termina a obra que ele começa. Diga: Deus vai terminar a obra que Ele começou na minha vida. Deus termina a obra que Ele começou. E Deus disse para Moisés: você vai voltar e vai livrar o povo. Moisés: Senhor, mas eu sou gago. Quem criou a boca? E tudo que Moisés falava, Deus rebatia. Chegou a acender a ira de Deus: você vai. Ele fugiu do Egito sem Deus, mas voltou para o Egito com Deus. Com Deus você pode encarar qualquer situação que você vence. Com Deus você pode encarar qualquer situação, porque quando ele teve uma experiência com Deus, nasceu uma força, nasceu uma coragem, nasceu uma ousadia, nasceu uma fé, nasceu uma convicção, que ele foi com tudo e livrou o povo. Ele não livrou só a família dele. Eu sei que tem gente aqui que está louca para ter condições para ajudar a mãe, para ajudar o pai que tem uma idade. Tem gente vendo familiares precisando fazer uma cirurgia, esperando meses no SUS, que você... sabe, o que você mais queria era ter dinheiro para pagar particular, para pagar um plano de saúde. Aqui não pode mais pagar um plano de saúde. Aqui não está conseguindo pagar o seguro do carro, nem PVA do carro. Aqui a gente está vivendo um momento feio, difícil. Mas Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Moisés não sabia quando a coisa ia mudar, mas Deus já sabia tudo o que ia fazer na vida de Moisés. Deus já sabe tudo o que vai fazer na sua vida. Você nem imagina o que Deus tem para você. Moisés não imaginava a grandeza do que Deus ia fazer. Você está pensando que Deus vai te abençoar só para você poder abençoar a sua família? Só para você dar condições de seus filhos estudarem bem, se alimentarem bem, vestirem bem, morarem bem? Não, Ele ajudou muitas famílias. José também, quando foi para o Egito, ele ajudou muita gente. Você ainda vai ter condições de ajudar muita gente, muitas famílias, não só a sua. Eu sei que nem todos creem, mas tem gente que crê. Tanto crê que está acontecendo de tudo, mas a fé dela o diabo não está abalando. Tanto crê que está acontecendo de tudo, mas a fé dela não derrete, mas ela não se entrega. Tanto crê que quanto mais difícil fica, mas ela se apega com Deus, porque ela sabe que uma hora a situação vai mudar. E esse homem que fugiu do Egito, para não morrer, ele volta para o Egito, mas volta com um Deus todo poderoso. Eu sou que sou. E ele mudou a vida de Moisés. Ele libertou o povo daquela escravidão. E o povo saiu do Egito com Moisés à frente, de acordo com o que Deus determinou. Os dias podem ser maus, mas Deus é bom. Os dias podem ser difíceis, mas Deus está com você. Você não sabe o plano de Deus. Não murmure, não reclame, não se entregue, porque Deus sabe tudo o que Ele vai fazer. De repente quem olha de fora fala: ei, já era. Mas você diz: nem sabem o que Deus está preparando para mim. Não são coisas pequenas, não, são coisas grandes. Se você crê, fique em pé, diga: Deus tem coisa grande para mim. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.